contribuindo para o bom andamento da obra de Deus nessa igreja. Deus abençoe minha esposa Samara, meus filhos o João, o Miguel, a Raíssa. O Bernardo é o mais novo, de 3 anos. Está na casa do tio. Quando a gente estava vindo para cá, o meu irmão encostou na frente de casa com o carro. E ele não pode ver meu irmão. E bem na hora de vir para cá, ele decidiu ficar com o meu irmão. Então nós viemos com 90% da família. O Bernardinho, que é os 10%, está para lá. Mas a nossa família é um pouco grande. Eu já estou na casa dos 40. Não é Mary Kay. Sei que não parece. Mas a gente já tem 13 anos de casado. E Deus nos deu 4 filhos. E depois de 13 anos pagando aluguel, nós estamos vivendo os maiores milagres da nossa vida, que o Senhor Deus, bem antes de virar o ano. Por isso que quando alguém profetizar antes do ano acabar, Deus vai mudar a tua história. E alguém pensa, mas só falta uma semana. Mas foi faltando aproximadamente uns 15 dias que Deus me deu uma casa antes de acabar o ano. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. E por isso nós estamos alegres. Capítulo 19, versículo de número 9, versículo de número 10 de Lucas. Você que encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ocupe seu assento por bondade. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, se fez homem, e Jesus Cristo, ele habitou no meio dos homens. A principal missão de Jesus Cristo sempre foi o sacrifício salvífico, sempre foi a morte de cruz, sempre foi morrer na cruz do Calvário. A missão de Jesus Cristo nunca foi andar sobre as águas. A missão de Jesus Cristo nunca foi multiplicar pão nem multiplicar peixe. A missão de Jesus Cristo nunca foi curar o coxo, curar o surdo. No ministério terreno de Jesus Cristo, a sua principal missão sempre foi morrer na cruz do Calvário. Todos os milagres que aconteceram, que estão inseridos nos evangelhos, e todas as maravilhas que nos alegram quando nós lemos os evangelhos, foram acontecimentos que Jesus Cristo realizou a caminho do Gólgota, em exercício a concluir a sua missão. Jesus Cristo não negaria quem ele era, Jesus Cristo não negaria quem ele é, e Jesus nunca vai negar isso. Todos esses milagres que aconteceram a caminho de concluir a sua missão foram milagres que Jesus Cristo fez, que mudou a história de algumas pessoas, mudou a história de alguns lugares. E todas essas pessoas entraram para a história, e todas as cidades entraram para a história, depois que Jesus Cristo, através do seu poder, fez um milagre acontecer. Jesus Cristo, em exercício a concluir a sua missão, Jesus Cristo ele frequentou algumas cidades, e Jesus Cristo também frequentou a aldeia. Jesus Cristo foi em Cafarnaum, Jesus Cristo ele foi em Naim, Jesus Cristo ele foi em Betânia, Jesus Cristo ele foi em Gadara, Jesus Cristo ele também foi em Jericó. E em Jericó foi uma cidade que Jesus Cristo salvou e curou pelo menos 2 pessoas. Jericó, construída por Herodes o Grande, conhecida pelas fontes termais. E em Jericó tinha o palácio de inverno de Herodes.
Jericó era muito enfeitada pelas suas palmeiras, e além de tudo isso, Jericó era a terra da fragrância. Jericó era uma cidade tão extraordinária que a grande porcentagem de sacerdotes daquela época residia e frequentava Jericó. Em Jericó, Jesus Cristo ele vai pelo menos 2 vezes. A primeira vez que nós encontramos Jesus Cristo em Jericó está localizado em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, e é a história do cego Bartimeu. O segundo momento que nós podemos encontrar também Jesus Cristo em Jericó é em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, que foi o último versículo de 2 versículos que nós, com toda a igreja, acabamos de fazer a leitura. Em Jericó, Jesus Cristo ele vai curar alguém que tem uma doença física, e Jesus Cristo vai curar alguém que tem uma doença na alma. Em Jericó, Jesus Cristo também vai salvar 2 pessoas que têm uma diferença muito grande, tanto social, como intelectual e como financeira. Por quê? Porque em Jericó, Jesus Cristo vai mudar a história de Bartimeu, e em Jericó, Jesus Cristo ele vai mudar a história de um publicano chamado Zaqueu. A diferença entre esses dois é muito grande. Por quê? Porque o cego Bartimeu ele é momentaneamente pobre, e Zaqueu ele é muito rico. Bartimeu ele é humilhado, e Zaqueu ele é odiado. Bartimeu é alguém que, para receber o milagre de Jesus Cristo, teve que se levantar. E Zaqueu, para receber o milagre de Jesus Cristo, ele teve que descer. Quando eu olho para esses dois, eu encontro uma renúncia muito grande, para que os dois tivessem a sua vida mudada, a sua história mudada. A renúncia que os dois fizeram, primeiro foi uma renúncia financeira. Diga, renúncia financeira. Renúncia financeira. Pregador, mas Bartimeu não tinha nada. Como que ele renunciou a algo financeiro? Para nós, Bartimeu aparentemente não tinha nada. Mas quando Bartimeu renunciou, o momento de granjear, o momento de coletar, o momento de pedir esmola, Bartimeu renunciou tudo o que ele tinha. Quem olhava para Bartimeu dizia: Bartimeu renunciou pouco, mas olhando para Bartimeu, eu digo que Bartimeu renunciou muito. E por que Bartimeu renunciou muito? Porque Bartimeu renunciou tudo o que ele tinha. O que Bartimeu tinha era esmola. O que Bartimeu tinha era o que as pessoas davam a ele. E para quem coleta a esmola, e quanto mais pessoas aglomeradas, mais oportunidade e mais chances de coletar esmola essa pessoa tem. Quando Jesus Cristo está saindo de Jericó, é o momento que talvez Bartimeu teria a oportunidade de coletar uma maior porcentagem ou um maior número de esmola daquele dia. Por quê? Porque a multidão que andava com Jesus Cristo era muito maior do que a multidão que estava passando por Jericó naquele momento. Então, quando Bartimeu deixa de pedir esmola para clamar a Jesus Cristo, Bartimeu renunciou um dos principais momentos para coletar a maior porcentagem de esmola. Então, quando Bartimeu renunciou à esmola, alguém olhou e disse: renunciou pouco. Só que Bartimeu disse: não renunciei pouco, renunciei muito, porque eu renunciei tudo o que eu tinha. Quando nós olhamos para o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, talvez alguém olhe e diz: ele renunciou muito. Só que quando eu olho para a história de Zaqueu, eu chego à conclusão que ele renunciou pouco. Bartimeu aparentemente não tem nada e renuncia muito. Zaqueu aparentemente tem tudo e renuncia pouco. Por quê? Por que Zaqueu renuncia pouco? Porque tudo que Zaqueu tinha era algo insatisfatório quando ele olhava ao seu redor. Bartimeu, ou Zaqueu, ele não era satisfeito com tudo que ele tinha dentro da sua casa. Porque quanto mais ele coletava impostos,
mais Zaqueu ele ficava rico. Da mesma forma, era um publicano chamado Levi ou Mateus, antecedendo ser discípulo. Jesus Cristo passou na coletoria de impostos, olhou para Mateus e disse: Mateus, segue-me. Naquele mesmo instante, Mateus renunciou ao imposto, renunciou à coletoria, renunciou à coletagem da alfândega e passou a seguir a Jesus Cristo. Ele renunciou a algo que para ele era pouco. Por quê? Porque eles não tinham uma tabela específica dizendo quanto eles deveriam coletar de imposto de cada pessoa que passava. Enquanto mais eles coletavam, mais eles agradavam os romanos, e assim mais eles tinham fins lucrativos. O publicano chamado Zaqueu, ele era um dos principais motivos para os fins lucrativos dos cofres públicos de Roma. Então, quanto mais ele coletava, mais ele agradava aos romanos, mas mais ele ficava insatisfeito, porque quanto mais ele ganhava, mais ele queria ganhar. Quanto mais os dias passavam, ele não largava a coletoria, não largava o imposto, e com isso mais e mais ele ficava rico nas costas do povo. Quando ele renunciou a coletar imposto, muita gente diz, ele renunciou muito, mas Zaqueu sabe que ele renunciou pouco, porque ele era insatisfeito com a riqueza que ele carregava em suas mãos. Então isso é o contrário. Bartimeu renuncia o muito, que para muita gente é pouco, e Zaqueu renuncia pouco, que para muita gente é muito. O olhar humano se engana com a aparência das pessoas, porque se nós colocássemos um outdoor, quem mais precisava de Jesus Cristo entre Zaqueu e entre Bartimeu, com certeza a votação em massa falaria que quem mais precisava de Jesus Cristo era Bartimeu. Por quê? Pelo seu momento de beira do caminho, pelo seu momento de mendigagem. Quem olhava para Bartimeu falava: precisa mais de Jesus do que Zaqueu. Só que o olhar de Jesus Cristo é diferente. Quando Jesus olhou para Bartimeu e quando Jesus olhou para Zaqueu, Jesus disse: os dois precisam de salvação da mesma forma. Por quê? Porque um tem uma doença física e o outro tem uma doença da alma. Vou repetir: um é pobre e tem doença física, um é rico e a doença da alma. Jesus, quando chegou em Jericó para salvar um rico, para salvar um pobre, para curar um rico, para curar um pobre, Jesus estava ensinando ao leitor que do mais pobre ao mais rico, todos precisam de salvação e ninguém escapa. Jesus estava ensinando também que ele não faz acepção de pessoas. Jesus diz: eu estou entrando em Jericó para mudar a história de quem momentaneamente é pobre. Não é pobre, momentaneamente é pobre. Por que momentaneamente é pobre? Porque antes de eu sair de Jericó, eu vou mudar a história dele. Jesus está entrando em Jericó para mudar a história de quem momentaneamente se acha rico. Por quê? Porque Zaqueu se acha rico, mas quando Jesus olhou para ele, Jesus disse: você pode ter de tudo, mas quando eu olho para você, você continua pobre. Por quê? Porque tua casa pode ter de tudo, mas se não tem a presença de Jesus Cristo, a tua casa não tem nada. Jesus está entrando em Jericó para provar para Jericó que a riqueza de Jericó não cura, que a riqueza de Jericó não salva, que a riqueza de Jericó não faz milagre, que a riqueza de Jericó não muda a história de ninguém. Jesus não vai em Jericó para comprar fragrância. Jesus não vai em Jericó para invernar no palácio de Herodes. Jesus não vai em Jericó para relaxar em fonte termal. Jesus está indo em Jericó para dizer que Jericó aparentemente é rica, mas enquanto Jesus não chegou em Jericó, Jericó não tem a verdadeira riqueza, Jericó não tem a verdadeira prosperidade. Jesus vai entrar em Jericó para fazer um milagre na vida de alguém que vai fazer alguma coisa. Pega na mão de alguém que está do seu lado, pega, que eu estou sentindo uma barreira aqui. Pega na mão de alguém que está do seu lado, sacode a mão dele e diga: se não fazer nada, não vai receber nada. Fala para ele: se não fazer nada, não vai receber nada. Porque para receber o quinto dia útil do mês, tem que fazer alguma coisa. Se não fazer nada, não recebe nada. O que me chama a atenção é que para ter salário
no fim do mês, tem que fazer alguma coisa. Acorda cedo, pega trem, pega ônibus, mas depois que Deus dá tempo, depois que Deus dá unção, tem crentes que quer receber sem fazer nada. Mas a notícia nessa noite para alguém é: se não fazer nada, não vai receber nada. Mas se fazer alguma coisa, vai receber a presença dele. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta. Bate na mão de alguém, só para a esquerda. Bate na mão de alguém e diga para ele: você veio aqui para fazer alguma coisa nessa noite. Eu tenho uma notícia: aqui não é cinema para você ter que ficar perto. Você veio para o velório, você veio para o grupo pentecostal, e só quem veio para adorar vai ter que reagir nessa noite. Jesus foi entrar em Jericó para mudar a história de alguém. Só que ambos os dois que tiveram a história mudada tiveram que fazer alguma coisa. Fala para alguém: se tu não fazer nada, a tua vida vai ficar do mesmo jeito. Diga para ele: não adianta ano novo com atitude velha. Repete para ele: não adianta ano novo com atitude velha. Os anos vão se repetir, só vai mudar o número. Se o que você fez há 2 anos atrás, tu continuar fazendo agora, vai ser a mesma coisa. Se tu fazer o que tu fez no ano passado, a vida vai continuar do mesmo jeito. Só que Deus me trouxe de Itaquaquecetuba para dizer para alguém nessa noite que do jeito que está não vai ficar. Se você destravar o que está travado, se você desbloquear o que está bloqueado, você vai ter que sair desse 0 a 0. Você vai ter que fazer alguma coisa para receber algo na presença de Deus. O texto diz que Jesus está a caminho de Jerusalém. E Jesus a caminho de Jerusalém, Jesus vai passar por Jericó. Provavelmente há uma semana, Jesus vai se entregar para a morte de cruz e ressurreição. Só que o caminho de Jesus é Jericó. Jesus parou embaixo da figueira, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que me chama a atenção é que Jesus não entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu estava na figueira. Durante anos nós costumamos ouvir que Jesus entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu subiu na figueira. Irmão, se você não subir na figueira, Jesus não vai entrar na sua casa. Irmão, se você não escalar a figueira, Jesus não vai entrar na sua casa. Só que lendo o texto, eu cheguei à conclusão, e é uma verdade subjetiva minha, que Jesus não entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu estava na figueira. Jesus entrou na casa de Zaqueu por tudo aquilo que Zaqueu praticou antes de subir na figueira. O que Jesus fala para Zaqueu? Quando Zaqueu está na figueira, prova que com figueira ou sem figueira, Jesus entraria na casa de Zaqueu. Porque Jesus olhou para ele e disse: só porque tu está na figueira eu vou entrar na tua casa? Não. Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O convém prova que com figueira ou sem figueira, Jesus de qualquer jeito ia entrar dentro da casa de Zaqueu. Pregador, se Jesus entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu estava na figueira, por que Jesus